Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, te louvamos, Pai, porque Tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque Tu és justo. Te louvamos porque Tu és fiel, Pai amado. Te louvamos, Pai amado, porque pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor, Senhor, o Senhor não nos deu aquilo que merecemos, Pai, que é a Tua ira. Pelo contrário, o Senhor nos tirou da condenação e nos trouxe para o Teu lado, para a vida, Senhor. Por isso, hoje temos liberdade, Pai. Pai, obrigado, porque até aqui o Senhor nos sustentou, Senhor. Mesmo não merecendo, Pai amado, porque somos pecadores, somos falhos, Pai. Senhor, muitas vezes, Senhor, te traímos. Todos os dias, Senhor, somos infiel a Ti, Pai. E te pedimos perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pela nossa omissão, Senhor. Senhor, perdão pela nossa preguiça, Pai amado. Preguiça quando colocamos obstáculos, Senhor. Nós mesmos colocamos obstáculos para não Te buscar, Pai. Damos pretextos, Pai amado, para não Te buscar, sendo que o Senhor cuida de nós 24 horas, Pai amado. Até quando estamos dormindo, o Senhor cuida de nós, Pai. Então, Pai, não há pretexto, não há desculpa para não Te buscar, Senhor. Porque o Senhor está disposto, de braços abertos, nos esperando, Pai amado, para falar contigo, Senhor. Temos a Tua palavra à disposição, Pai amado. Só precisamos abri-la, Pai amado, que vemos o Senhor falando com nós, Pai amado. Para falar com o Senhor, meu Deus, só precisamos abrir nossa boca, Pai. Mas muitas vezes até isso, Senhor, até isso colocamos dificuldades, Pai. Nos perdoe, Pai amado, por favor, porque somos falhos. Perdoe, Senhor, porque muitas vezes somos ingratos. Perdoe, Senhor, porque muitas vezes somos egoístas, Pai amado. Pensamos só em nós mesmos e não pensamos no nosso próximo, Pai. Nos perdoe, Senhor. Senhor, obrigado pela Tua misericórdia, que por mais um dia se renovou em nossa vida, Pai. Mesmo não merecendo isso, Senhor, mas o Senhor nos dá mais uma oportunidade de falar de Ti para o mundo, Senhor. E é com esse propósito, meu Deus, que estamos aqui também, Pai, de espalhar a Tua palavra, Senhor, pela internet, Senhor. E pedimos, Pai, nos use, que Tua palavra possa ser reconhecida, Pai, conhecida naqueles lugares que ainda não Te conhecem, Pai. Naqueles lugares que nunca ouviram falar da Tua palavra, Senhor. A palavra da vida eterna, Senhor. Palavra da salvação. Pai, nos ajude, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Pai, nesse devocional que estamos fazendo, Pai amado, peço, Senhor, que o Senhor possa afastar de nós, meu Deus, toda a distração que venha nos incomodar neste momento contigo, Pai amado. Que possamos esquecer o mundo lá fora e nos concentrar em Ti, Pai amado, somente em Ti, Pai. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional hoje é referente a Gálatas, capítulo 5, versículo 18.
Nós vamos ler do versículo 16 até o 26, para entender o contexto. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito de Deus e a natureza humana. Uma introdução que vai do versículo 16 ao 26 diz assim: Paulo contrasta dois modos de vida, um dirigido pelo Espírito de Deus, outro controlado pela natureza humana. Paulo explica que não podemos fazer aquilo que mais queremos, isto é, obedecer a Deus, enquanto estivermos sendo dominados pela nossa natureza humana. E essa parte do capítulo inicia assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. Aquele que enxerga seu caráter e posição de um ponto de vista legal, não apenas se desesperará ao chegar ao final de seu computo, mas se for sábio, se desesperará já no começo. Pois, se formos julgados nos termos da lei, não haverá carne que sobreviva para ser justificada. Quão bendito é saber que habitamos nos domínios da graça e não da lei. Ao pensar em meu estado diante de Deus, a pergunta não é: sou perfeito em mim mesmo diante da lei? Mas sim: sou perfeito em Cristo Jesus?
Esta é uma questão muito diferente. Não precisamos questionar. Eu sou naturalmente livre do pecado, mas fui lavado na fonte aberta pelo pecado e pela impureza? Não é. Eu por mim mesmo agrado a Deus, mas sim, sou aceito no amado. O cristão vê suas provas do alto do Sinai e se alarma com sua salvação. Seria muito melhor se considerasse seu título à luz do Calvário. Ele diz: porque minha fé tem descrença e é capaz de salvar-me. Suponha que o cristão considerasse o objetivo de sua fé em vez de sua fé. Então teria dito: não há falta alguma nele, e portanto estou seguro. Ele suspira por sua esperança. Minha esperança é frustrada e ofuscada pelo cuidado ansioso com as coisas presentes. Como posso ser aceito? Caso tivesse considerado o fundamento de sua esperança, teria visto que a promessa de Deus permanece firme e que, quaisquer que sejam as dúvidas, o juramento e a promessa nunca falham. Cristão, é sempre mais seguro que você seja guiado pelo Espírito à liberdade do Evangelho do que usar os grilhões do legalismo. Julgue-se a si mesmo com base no que Cristo é e não no que você é. Satanás tentará arruinar sua paz, fazendo-o lembrar-se de sua pecaminosidade e imperfeições. Você só pode enfrentar essas acusações se devotar-se fielmente ao Evangelho, se recusando a submeter-se ao jugo de escravidão. Amém. Vamos para a leitura em Jó. Jó capítulo 41, que diz assim: quem pode enfrentar o monstro Leviatã? E quanto ao monstro Leviatã, será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrar a sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai pedir que você o solte ou implorar que tenha dó dele? Será que ele vai fazer um trato com você, prometendo trabalhar para você o resto da vida? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Você vai amarrá-lo a fim de servir como um brinquedo para as suas empregadas? Será ele vendido por um grupo de pescadores? Será que para isso o contrário? Será que para isso o cortarão em pedaços? Será que você pode enterrar lanças no seu couro
ou fincar arpões de pesca na sua cabeça? Tente encostar a mão nele, e será uma vez só, pois você nunca mais esquecerá a luta. Só de olhar para o monstro Leviatã, as pessoas perdem toda a coragem e desanimam de medo. Se alguém o provoca, ele fica furioso. Quem se arriscaria a desafiá-lo? Quem pode enfrentá-lo sem sair ferido? Ninguém no mundo inteiro. Agora, vou falar das pernas do Leviatã, do seu tamanho e da sua força sem igual. Quem pode arrancar o couro que o cobre ou furar sua dupla couraça? Quem é capaz de fazê-lo abrir a sua queixada, rodeada de dentes terríveis? As suas costas são cobertas de fileiras de escamas, ligadas umas com as outras, e duras como pedra. Estão coladas tão bem umas nas outras que nem o ar passa entre elas. Estão ligadas entre si e bem colocadas, de modo que ninguém pode separá-las. Quando o Leviatã espirra, saem faíscas. Os seus olhos brilham, como o sol ao amanhecer. A sua boca lança chamas, e dela saltam faíscas de fogo. O seu nariz solta fumaça, como a de galhos que queimam debaixo de uma panela. O seu sopro acende o fogo, e da sua boca saem chamas. A sua força está no pescoço, e a cara dele mete medo em todo mundo. No seu couro não existe ponto fraco, e ele é firme e duro como ferro. O seu coração cruel não tem medo, é duro como uma pedra de moinho. Quando ele se levanta, até os mais fortes ficam apavorados. O medo os impede de agir. Não há espada que consiga feri-lo, nem lança, nem flecha, nem arpão. Para ele, o ferro é como palha, e o bronze como pau pobre. As flechas não o fazem fugir. Jogar pedras nele é como jogar capim. Bater nele com um porrete é o mesmo que bater com uma tocida de palha. Ele zomba dos homens que lhe atiram lanças. A sua barriga é coberta de cacos pontudos, que reviram a lama como se fossem uma grade de ferro. Ele agita o mar e o faz ficar como água, que ferve na panela, como o óleo fervendo no caldeirão. Ele vai deixando na água um rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cabeleira branca. Não há nada neste mundo que se compare com ele, pois foi feito para não ter medo. O Leviatã olha para tudo com desprezo, e entre todas as feras orgulhosas, ele é rei.
Vamos para alguns comentários e referências do capítulo 41. Capítulo 41, versículo 1. Leviatã. Referência: Jó capítulo 3, versículo 8. Alguns estudiosos pensam que se trata do crocodilo. Capítulo 41, versículo 11. Quem pode no mundo inteiro? Este versículo não é claro no hebraico. Ao pé da letra diz assim: será que alguém me deu alguma coisa para que eu devolva? Pois tudo o que há no mundo inteiro é meu. Capítulo 41, versículo 15. As suas costas. Segundo algumas versões antigas, o texto hebraico traz o seu orgulho. E por fim, capítulo 41, versículo 30. Grade de ferro. Instrumento agrícola em que eram presas pontas de pedra ou de ferro para separar os grãos das espigas de cereais espalhadas no chão. E é isso, gente. Capítulo 41 de Jó. Que Deus os abençoe.